Olha, nesse momento onde tivemos o encerramento da audiência pública saneamento básico, prefeito Bruno Figueiredo aqui, né, técnicos da CAGES, presidente Didão, tentar conversar com o prefeito Bruno chegando até aqui, nesse momento aí, sendo transmitido também pelas redes sociais da prefeitura. Eu acho que conversar nesse momento, Bruno, sobre a questão desse saneamento básico, onde que na verdade há muito tempo o povo anseia, né? Bom dia. Bom dia, Chico, bom dia a todos que estão nos assistindo. É uma benfeitoria que a população espera há muito tempo, né? Nós aqui temos uma problemática muito grande de abastecimento de água, né? Quanto mais a captação de esgoto, né? E aí esse abastecimento de água vai sim, a CAGES aí, junto com o governo do estado, junto com a prefeitura, está trabalhando para que a gente possa resolver todos esses problemas, né? A CAGES aí já se comprometeu daqui a 90 dias a aumentar o abastecimento de água em 20% a 30%, né, fazendo com que a demanda, né, seja melhor atendida, né, já que nós temos aí em torno de 20% a 25% de pessoas que têm a interligação de água, mas não utilizam, exatamente por a falta desse abastecimento, pela qualidade e tudo mais. Mas esses problemas são todos conhecedores, né, dos problemas, e quem conhece os problemas tem capacidade de resolvê-los. O ruim é não conhecer e não passar isso para a população, e aí sim a gente não tem condição de resolvê-lo. Mas sim, nós estamos focados para que possa resolver todos esses problemas. Podemos dizer que é um projeto a curto, longo prazo, enfim? Não, com certeza. Quando se fala em saneamento básico, né, e com certeza é um projeto a curto, médio e longo prazo. Mas claro, quando você tem metas e que você começa a se cobrar para que aquilo seja resolvido, a tendência é de que realmente aconteça, né? Acho que é importante salientar que foi dado o pontapé inicial para o problema, como eu bem falei no início da matéria. A população vem ansiosa para que esse tipo de coisa, para que esse tipo de benefício aconteça no nosso município. Com certeza nós temos aí a cobrança muito forte da população, até pessoas mais próximas da gente vêm pedindo para que a gente possa fazer, né, investir em saneamento básico. E eu acredito que a cidade não pode fazer isso só, né? Então tem que ter a ajuda do governo do estado, dos bancos, para que a gente possa junto, né, construir uma cidade melhor, né? E trazendo o saneamento básico, a gente está trazendo também saúde para as pessoas da nossa cidade. Obrigado, prefeito. Valeu, obrigado, Chico, obrigado, Alex, um abraço a todos. Aí, o prefeito Bruno Figueiredo conversando com os amigos do programa Ponto a Ponto, conversar também com o presidente do Legislativo, vereador Didão, que conversa com a gente e fala desse momento, um momento marcante, podemos dizer assim, para o nosso município. Bom dia, Chico Neto, a todos que fazem o Grupo Liberdade. Momento ímpar para a nossa cidade, onde o Poder Legislativo abre as portas para falar sobre esse tão grandioso projeto que trata do saneamento da nossa cidade. Sabemos que é um trabalho que já deveríamos ter feito há muito tempo, mas o momento é esse, o momento é agora, e graças a Deus, parceria Executivo, Legislativo, CAGES, nós vamos firmar os passos e dar um passo de cada vez, passo firme para a execução desse grande projeto para a nossa cidade. O sentimento é esse, é sentimento de verdade, de parceria, com muita simplicidade de trabalho, Chico Neto, alcançar os objetivos, né? Trazer esses grandes projetos de muita relevância para a nossa cidade e fazer aquilo que Pacajus realmente merece e colocar Pacajus onde ele realmente deve estar, que é no topo. É o que nós torcemos, né, Didão? Acima de tudo, acho que são benefícios como esse que dignificam a questão do gestor, do legislativo, todos empenhados em trazer o melhor para a cidade. Com certeza, e pode a população pacajuense ficar despreocupada, assim como esse Poder Legislativo tem se portado. Tudo aquilo que vem de benefício para a população, vem de investimento para a nossa cidade, a gente tem tratado com respeito, tem aprovado essas matérias. E esse projeto também, quando chegar aqui na casa, tenho certeza que será aprovado por todos os vereadores, porque trata realmente de um avanço para a nossa cidade. Avanço esse, volta a repetir, que já éramos para ter uma realidade aqui em Pacajus, mas infelizmente não tem. Mas o momento é esse, o momento é agora, e eu tenho certeza que Pacajus irá dar mais esse passo firme, se Deus quiser, no futuro bem próximo. Obrigado, Didão. Obrigado, Chico Neto, que Deus continue abençoando a nossa querida cidade. Ok, conversar agora com o técnico da CAGES, no caso meu amigo Eduardo Freitas, na verdade falando desse momento, acho que sempre buscando melhorias, sempre mostrando à população que a CAGES está empenhada em oferecer um serviço de qualidade, né, Eduardo? Bom dia. Sim,
estamos sempre trabalhando, empenhados, com a equipe local de Fortaleza, a diretoria da CAGES, toda para sempre oferecer o melhor serviço, né? E hoje é um marco importante a questão do PMSB, que é o Plano Municipal de Saneamento Básico, porque ele determina, né, as diretrizes do saneamento para os próximos anos, né? Os próximos anos, isso é uma ferramenta de planejamento e de organização do município em parceria com a CAGES, muito importante. Hoje é um marco muito importante, né? O presidente da Câmara, né, certamente vai pautar rapidamente, isso vai ser aprovado, né? Então isso é realmente um marco muito importante, essa questão para o município. Então estamos aí felizes com esse momento, que é um momento de importância para essa parceria CAGES e município. A gente também não está escondendo os problemas que aqui tem, estamos falando dos problemas e das soluções que estão sendo apontadas ao longo do tempo que estão sendo tomadas para resolvê-las. Eduardo, hoje foi a audiência pública, o próximo passo agora é a aprovação da Câmara, do Legislativo. Ela vai ficar ainda em consulta pública no site do município, da prefeitura, né, para os próximos 15 dias. Quem quiser dar uma verificada no material, ler, questionar, perguntar, né, tem esse espaço lá no site, né? E aí, terminando esse prazo, a gente vai ver toda a manifestação. Hoje várias pessoas já se manifestaram aqui, né, na audiência pública, remotamente, né, através das redes sociais, das rádios, né? Inclusive da Rádio Liberdade, né? E aí todas essas manifestações vão ser consideradas, né, num documento final, que aí certamente esse documento final vai ser encaminhado para a Câmara. Agora, o investimento de quanto? Dá para se precisar? Estimado, né, pela apresentação que foi feita pelo Cícero, estimado dá mais de 300 milhões de reais, né? 300 milhões, é claro que isso é um dado estimado, né, mas não deixa de ser um valor muito vultoso, né? Dá para se precisar assim, quantas cidades já tem, já conta com saneamento básico? Olha, na verdade, praticamente todas as cidades possuem alguma porcentagem de saneamento, né? Mas aí a nossa meta, que está no plano de municipal de saneamento básico, é a universalização do sistema, do saneamento, ou seja, para que todas as casas, para que todas as famílias tenham acesso, né? Então, a questão da universalização, muito possivelmente, praticamente não exista nenhuma, né, ainda. Mas, então, essa é a nossa luta, essa é a nossa meta, é universalizar o sistema. Olha, aproveitando a oportunidade de conversar aqui com o Cícero Neto, ele que é o coordenador, o supervisor, ou melhor, né, dos planos municipais, que, na verdade, fez toda aquela explanação, né, dessa audiência pública, né? Eu acho que é importante passar todo esse conhecimento para a população em si, né, Cícero? Bom dia. Bom dia a todos, né? Foi apresentado aqui em audiência pública, né, a etapa de prognóstico, que é o Plano Municipal de Saneamento Básico, é uma ferramenta estratégica, né, de gestão do município, onde no horizonte de 20 anos, né, o município, ele agora, a partir de então, ele se soma ao rol de poucos municípios que possuem o Plano Municipal de Saneamento Básico, onde foi abordado aqui visando sempre a universalização do serviço, tanto para zonas urbanas quanto para zonas rurais, ou seja, toda a população será beneficiada, né, desse programa. Ele envolve todos os municípios, ou todas as localidades de todos os 3 distritos. Então, isso é um passo importante que o município dá agora com relação à universalização do serviço de abastecimento de água e esgotamento sanitário aqui no município de Pacajus. Nós contamos também, a título de informação, Horizonte já tem uma boa porcentagem de saneamento, né? Isso, né? Horizonte já tem uma boa cobertura, né, com relação ao distrito sede, e agora esse plano ele prevê essa universalização de esgotamento sanitário para o município de Pacajus, né, que hoje atualmente só é apenas 3,88% da sede é coberta desse serviço, né, de esgotamento sanitário, né, um serviço básico. Então esse plano ele prevê a universalização de toda a área da zona, sobretudo da zona urbana do distrito sede aqui no município de Pacajus. Queria te agradecer pela entrevista. Eu acho que em momentos mais oportunos, no caso, como por exemplo, é um pontapé inicial. Vamos ser bastante francos, é um pontapé inicial, logo em seguida será analisado pela Câmara de Vereadores para que
no futuro bem próximo, possamos contar com saneamento básico aqui no nosso município. Sim, sim, sem dúvida, né? É um passo super importante. Vale salientar também, né, agradecer o apoio, né, sempre da CAGES com a Prefeitura Municipal aqui de Pacajus. Foi celebrado recentemente, né, ano passado, o contrato de programa, onde nesse contrato de programa está previsto, né, esse já está concretizado, né? O plano ele vai ser aprovado pelos vereadores, mas o contrato de programa ele já foi efetivado, já foi assinado. Ele tem metas a ser cumprido pela CAGES no distrito, então assim, no horizonte do próprio contrato de programa já está estabelecidas as metas, tanto para abastecimento de água quanto esgotamento sanitário aqui no distrito sede, que irá ser implantado. Cícero, eu queria te agradecer mais uma vez, parabéns pelo trabalho desempenhado aqui hoje. Eu que agradeço a todos, né, e vamos em frente, vamos à luta. Obrigado a todos. Ok. Cícero Neto, supervisor, né, do Plano Municipal de Saneamento Básico, né, conversando, acho que na verdade, a equipe da Prefeitura ainda presente aqui, fazendo esse trabalho de conduzir nas redes sociais para que a população possa acompanhar amplamente esse trabalho que está sendo desenvolvido, né, na atual gestão do prefeito Bruno Figueiredo e com certeza a sua TV Liberdade aqui, marcando presença, cobrindo mais esse momento aqui no município de Pacajus. Com imagens de Samuel Vitor, Chico Neto para o programa Ponto a Ponto na TV.